Queridos, nós estamos desde a nossa inauguração aqui dessa nova casa, 2 semanas atrás, num novo tempo, um novo trimestre na nossa igreja, nessa nossa jornada de mensagens, de estudos também nas comunidades, em direção à semelhança de Cristo. A cada trimestre escolhemos uma das práticas do caminho de Jesus para ser alvo da nossa atenção, do nosso estudo e também dos nossos exercícios espirituais, né? Nós buscamos não apenas estudar a respeito, mas colocar em prática durante a semana, na nossa rotina, na nossa regra de vida, na nossa vida em comunidade, aquilo que temos aprendido ao olhar para a vida de Jesus, ao olhar para o estilo de vida de Jesus, para a maneira como Jesus viveu enquanto esteve aqui na terra. E desde então, a nossa mudança para cá, sou eu o problema? Não sou eu o problema. Geralmente eu sou o problema, então não seria nada novo, assim, tá tudo tranquilo. Mas desde então, 2 domingos atrás, nós começamos uma conversa a respeito do jejum. Estamos numa série neste mês de abril chamada Nem Só de Pão. E ao longo desse mês estamos conversando a respeito do jejum e fazendo isso... nós praticamos, né? Então essas 2 últimas semanas foram semanas em que nós convocamos toda a igreja para jejuar, num jejum comunitário, coletivo e também num tempo especial de consagração, em preparação tanto para a Páscoa, como para tudo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e por meio da nossa igreja, nessa cidade, a partir de agora, com a nossa vinda para cá. Eu realmente creio, queridos, que estarmos aqui não é apenas a respeito de estarmos num novo prédio, num novo endereço, num novo espaço, mas que Deus tem algo, uma vocação para despertar na nossa igreja em relação a essa cidade. Ele quer nos usar para abençoar outras comunidades, outras igrejas, servir outras comunidades. E cada vez mais nós temos sido buscados, procurados para isso, para servir, para repartir aquilo que o Senhor tem feito aqui. E esse é o coração da nossa igreja. Nós nascemos como uma igreja com essa convicção, essa direção de Deus. Nós queremos ser uma igreja para a cidade, uma igreja que serve a cidade, que abençoa a cidade de Brasília. E certamente não é por acaso que o Senhor sempre nos posicionou no coração da cidade, no centro de Brasília. E agora mais do que nunca estamos aqui posicionados com uma perspectiva de longo prazo, pela graça de Deus. Então eu quero te encorajar a manter esse espírito de busca, de consagração, como fizemos nessas 2 semanas. Estamos encerrando hoje esse tempo de jejum, mas na verdade queremos inserir o jejum como uma prática regular na nossa regra de vida, na nossa maneira de viver, de caminhar como discípulos de Jesus. Então o jejum comunitário termina hoje. Vocês estão orando, gente? Orem aí. Vai dar certo. Mas o nosso jejum comunitário, nesse período específico, termina hoje. Mas a gente vai continuar praticando o jejum e buscando essa consagração, essa busca. Eu fiquei muito encorajado pelos testemunhos que eu recebi de vários irmãos que ao longo dessas 2 semanas, muitos praticaram o jejum pela primeira vez, ou talvez pela primeira vez com um entendimento adequado acerca do que é o jejum, do propósito do jejum, do lugar dessa disciplina espiritual na nossa vida cristã. E muitas pessoas compartilharam como foi desafiador, mas ao mesmo tempo como foi encorajador ouvir a voz de Deus, buscar o Senhor de modo mais intencional, nos momentos de fome ou de vontade de comer aquele alimento específico, voltar-se para o Senhor, buscá-lo em oração. E é assim, nessa prática, nesse exercício constante, que a gente vai sendo moldado, transformado, aperfeiçoado. E é isso que nós queremos continuar fazendo. De fato, eu particularmente fui muito desafiado nessas 2 semanas e, surpreendentemente, a parte mais difícil para mim não foi ficar sem comer. E olha que eu gosto muito de comer. Mas mais difícil do que não comer foi ter de lidar com as minhas reações. Foi ter de lidar com as coisas que o jejum trouxe à tona em mim e que me fizeram perceber que ainda há muitos desejos desordenados no meu coração. Que ainda há muito para eu me arrepender e confessar e clamar ao Senhor para que me transforme. Muitas áreas da minha vida, muitos apetites e paixões que já não deveriam estar aqui, mas que insistem em permanecer. E por isso nós estamos apenas no início, queridos, de uma jornada de transformação, amém? Queremos crescer em semelhança com Jesus. E imagina, se o próprio Jesus jejuou,
para se fortalecer no espírito e vencer as tentações do inimigo, quanto mais eu e você precisamos, não é mesmo? Quanto mais eu e você precisamos dessa prática. E o convite, portanto, é continuar, é seguir. É por isso que teremos um trimestre inteiro para refletir sobre o jejum, praticar o jejum até o fim do mês de junho. E há um texto que tem orientado essas nossas mensagens nesse primeiro mês, nessa série chamada Nem Só de Pão. Eu quero reler com vocês Mateus no capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, momento da primeira tentação de Jesus no deserto. Diz assim a palavra. Se você tiver uma Bíblia aí de papel, você pode abrir Mateus capítulo 4. Se você é novo na sua relação com a palavra, é o primeiro livro do Novo Testamento. Então está um pouquinho depois aí da metade da sua Bíblia, você pode abrir, procurar o Evangelho de Mateus, ou olhar no índice, geralmente tem um índice no início. Evangelho de Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nos 2 últimos domingos, tanto na mensagem que eu preguei, como na que o pastor Alex pregou domingo passado, nós refletimos um pouco a respeito desse texto e de outros, mas nessa passagem em particular destacamos alguns aspectos, e hoje eu quero não me deter tanto nesse texto, mas fazer uma conexão desse texto com o outro, e refletir com vocês sobre um momento também de escassez e provação na vida de Jesus, mas ainda mais intenso do que esse. E olha que esse foi bem intenso, concorda? Jesus passou 40 dias no deserto jejuando e sentiu fome, estava fisicamente frágil, fragilizado. E então o próprio Satanás se coloca diante dele para tentá-lo. Eu diria que esse é um momento intenso, né? Não sei se já passei por um momento tão intenso na minha vida, creio que não. Mas houve um momento mais intenso do que esse na vida de Jesus. Há um momento de ainda mais dificuldade. Nessa cena aqui, Jesus recusa a oferta de Satanás de usar seu próprio poder para satisfazer seu desejo, transformando fome num mero apetite, como se ele pudesse decidir como e quando ele comeria, para ter a sua fome satisfeita. E Jesus então tem de tomar uma decisão de se submeter ou não à vontade do Pai, confiar ou não que o Pai era o seu verdadeiro alimento. E o que a gente conclui é que na provação do deserto, Jesus é aprovado por não provar. Ou seja, a decisão dele de não comer as pedras transformadas em pães, a decisão de não provar desse alimento, dessa proposta oferecida por Satanás, essa decisão de não provar faz Jesus ser aprovado nesse teste, ok? Ele recusa a oferta de um doce sabor de pão num momento de fome, que poderia de imediato saciar a sua fome, aliviar seu sofrimento, e ele o faz para perseverar e derrotar o tentador, sabendo que a sua jornada de obediência estava só no começo, e que a verdadeira satisfação estava guardada para depois. Então agora eu quero me voltar com vocês para uma outra cena, um momento em que a condição física de Jesus é levada ao extremo, ainda mais doloroso, não necessariamente de fome, mas literalmente de dor, e também de solidão, e de humilhação, e de sede. Não necessariamente de fome, pelo menos a Bíblia não nos dá essa informação. Creio que seja bem plausível pensar que Jesus estivesse também com fome, mas especificamente há um relato de que ele sentia sede. Que cena é essa? Evangelho de João capítulo 19, a partir do verso 28. A palavra de Deus diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, aqui Jesus já está na cruz, ok?
são os seus últimos instantes e suas últimas palavras no relato de João. Já na cruz, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo, uma espécie de uma vara, pensa numa, não é exatamente isso, mas numa cana de açúcar, e numa planta assim alongada, mais rígida um pouquinho, e na ponta dela um tipo de planta mais esponjosa assim, que absorvia mais água. Então esse tipo de estrutura, pegam essa vara e embebem de vinagre na ponta, e ergueram então até os lábios de Jesus. Verso 30, tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nós estamos olhando para o último momento de Jesus na cruz antes da sua morte. E o texto diz que a fim de cumprir a Escritura, ele teve sede. É curioso isso. A fim de que a Escritura se cumprisse, ele sentiu sede. O que isso significa? Há um salmo, eu quero olhar para ele com vocês, um salmo de Davi, o salmo 69, que profeticamente aponta nessa direção. O verso 21 do salmo 69 diz assim, salmo de Davi: puseram fel na minha comida, e para matar minha sede deram-me vinagre. A palavra traduzida como fel, que basicamente significa alguma coisa de gosto muito amargo, é literalmente a palavra usada para bilis. Sabe aquela coisa que volta assim? Se você tem refluxo, que Deus tenha misericórdia de você, né? Mas é aquele gosto ruim que volta na boca assim, meio ácido, que vem do estômago de volta e que não deveria voltar, mas de vez em quando volta queimando assim, dando aquela sensação de queimação. Você já ficou enjoado aí, né? Só com a minha descrição, né? Mas é mais ou menos esse sabor que está sendo descrito aqui. E no contexto desse salmo, então, fel na minha comida, e para matar minha sede deram-me vinagre. No contexto desse salmo, Davi está falando a respeito de uma condição muito particular em que ele próprio se encontrava. Uma condição de perseguição, de zombaria, de ameaças. E ele fala que as pessoas que estavam ao redor dele o humilhavam tanto que mesmo diante de momentos dele de dor, de luto, de lamento, ele era zombado e humilhado. Por exemplo, no verso 10 desse mesmo salmo, ele diz assim: até quando eu choro e jejuo, eu tenho que suportar zombaria. Imagina, ele está descrevendo um momento de aflição na sua alma, um momento de angústia, que é acompanhado de choro, de um jejum, nessa manifestação, nessa demonstração, inclusive diante do Senhor, mas também das pessoas, da sua condição, da sua miséria, da sua dor, do seu lamento. E ele diz: quando eu estou sofrendo, e eu estou demonstrando isso com choro, com jejum, ainda assim os meus inimigos, as pessoas ao meu redor, me zombam, me humilham. E o apóstolo João, então, olhando para esse salmo de Davi e olhando para o que aconteceu com Jesus na cruz, naquele momento em que Jesus diz: eu tenho sede, e lhe é servido vinagre, ele enxerga um paralelo entre essas duas situações. Ele percebe que o que estava acontecendo séculos antes com Davi era um prenúncio profético do que viria a acontecer também com o Messias. E ele faz essa conexão. Mas, queridos, eu não acho que quando João escreve que isso que aconteceu com Jesus e aquele momento de sede em que ele bebe desse vinagre, isso era para que a Escritura se cumprisse, ele tivesse apenas um versículo na mente dele. Só o Salmo 69, verso 21. Porque na verdade, queridos, o que está acontecendo na cruz é o cumprimento de uma história de redenção inteira. Todo o Antigo Testamento apontava para isso, para aquilo que estava agora se realizando, desde o início da história, ou pelo menos desde o capítulo 3 da história, em Gênesis 3, com a queda. Havia uma realidade de um mundo caído, que teria de ser enfrentada e suportada por alguém. Havia, em outras palavras, um cálice e um vinho, que alguém teria de beber.
E o texto de João então diz que Jesus teve sede. E em razão dessa sede, os soldados romanos o oferecem vinagre para beber. Esse vinagre era um vinho de má qualidade, era um vinho barato, era um vinho que os soldados podiam beber porque eles não tinham condições de beber um vinho bom, um vinho de verdade. Então era uma bebida, num certo sentido, comum entre eles, mas não, obviamente, entre os mais ricos, entre os poderosos, entre os reis, entre a elite. Os soldados, eram as classes mais baixas que podiam beber desse tal vinho, entre aspas, desse vinagre, desse vinho azedo, esse vinho ruim. O Evangelho de Lucas inclui essa oferta dos soldados de vinagre para Jesus matar a sua sede na conta da zombaria que eles vinham fazendo com Jesus. Veja Lucas capítulo 23, verso 36, diz assim: os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Muitas pessoas estavam zombando dele, e os soldados também zombavam dele. E veja só, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Olha só que interessante, queridos. Me parece que essa zombaria com a oferta do vinagre está no fato de que a alegação utilizada para a condenação de Jesus à morte era de que ele arrogava para si o título de rei, certo? Você é o rei dos judeus? Uma alegação política, essencialmente. Foi com essa acusação que o levaram diante de Pilatos, entre outros. E os soldados se voltam então para Jesus, humilhado, nu, ferido, cuspido, esbofeteado já a essa altura, pregado na cruz, e dizem: você é rei? Se você fosse rei, você se salvaria dessa condição, você jamais estaria aí. Então o vinagre é oferecido para eles como uma declaração de que ele não é rei, porque rei nenhum beberia vinagre. Se ele fosse rei, ele beberia vinho, não aquele vinho azedo e barato, mas os melhores vinhos, os de sabor mais agradável, mais doces ao paladar. Em outras palavras, o que esses soldados estão dizendo com essa oferta de vinagre para Jesus é: você é como nós, você é só mais um, você é irrelevante, na verdade você é pior que nós, você é um criminoso condenado à morte. Então você está com sede? Bebe vinagre, é tudo que você vai ganhar, é tudo que você pode esperar se você tem sede. Porque os reis bebem os melhores vinhos e estão nos palácios, mas você não é rei, você bebe vinagre. É como se eles estivessem dizendo assim: amigo, essa vida aqui é azeda, essa vida que a gente vive aqui é amarga, essa vida aqui é difícil. Somente os reis, somente os importantes, somente os poderosos nos seus lugares de honra recebem o que é melhor. Tem sede? Bebem vinho. Para nós, e especialmente para você, que não é um deles, o que você merece é, no máximo, uma esponja cheia de vinagre. Essa cena relatada por João precisa ser lida em conjunto com outro momento que aconteceu um pouquinho antes, mas que quem registrou foi Marcos, outro evangelista. No capítulo 15 do Evangelho de Marcos, nós temos o registro de Jesus caminhando em direção ao Gólgota, ao Monte da Caveira, lugar onde ele foi crucificado. E a última coisa que acontece antes de crucificarem Jesus, registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, é o seguinte, verso 23. Então lhe deram vinagre? Não, qual é a palavra que aparece aí? Vinho. E curiosamente, não só vinho, mas um vinho misturado com mirra. Lembra que foi um dos presentes que Jesus ganhou dos 3 sábios do Oriente que foram visitá-lo quando ele nasceu? Um vinho misturado com mirra. Mas olha que interessante, olha que curioso. Mas ele não o bebeu. E então o crucificaram. Por que Jesus não bebeu esse vinho?
foi o instante imediatamente anterior à crucificação. Eu suponho que ele já estivesse com sede, desde então. Depois de tudo que ele já havia suportado, toda a humilhação, os açoites, uma noite inteira e um dia inteiro quase ou meio-dia pelo menos de julgamento. Repara no que está acontecendo, queridos. No último momento, antes de ser efetivamente pregado na cruz, Jesus recebe uma oferta de aparente misericórdia diante do seu sofrimento. Repare, não foi uma oferta de vinagre aqui. Não ofereceram vinagre para Jesus, ofereceram vinho. Vinho como o que ele havia tomado na noite anterior, na última ceia com seus discípulos. Vinho como ele havia produzido de forma miraculosa no seu primeiro sinal público nas bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho. Oferecem a ele vinho, um vinho que seria um breve momento de alívio diante do que o aguardava. Por quê? Porque há esse detalhe curioso da mistura do vinho com a mirra. Olha só que interessante, um comentário ao Evangelho de Marcos, feito por William Lane, traz a seguinte informação, olha só. De acordo com uma antiga tradição, mulheres respeitáveis de Jerusalém ofereciam uma bebida narcótica àqueles que eram condenados à morte, a fim de diminuir sua sensibilidade à dor excruciante. Quando Jesus chegou ao Gólgota, ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou, escolhendo suportar em plena consciência os sofrimentos designados para ele. Essa mistura de vinho e mirra teria um efeito meio entorpecente, de forma a tirar talvez um pouco da consciência, da sobriedade de Jesus durante o tempo em que ele estaria na cruz. Seria não completo obviamente, mas algum tipo de alívio, ainda que mínimo, a toda a dor e a todo o sofrimento que ele teria de suportar. E perceba, queridos, esse primeiro vinho que foi oferecido a Jesus representava isso, um atalho, uma forma de tornar o sofrimento um pouco menor, um pouco mais palatável. E Jesus tem a chance, como havia tido lá no deserto, de provar e aliviar, mas ele decide não fazer. Ele não bebeu esse vinho. Queridos, a gente precisa lembrar de uma oração que Jesus tinha feito horas antes desse momento. Porque você se lembra que depois da última ceia, depois de comer e beber com seus amigos, e confessar a eles que a sua alma está angustiada, então, no jardim lá do Getsemane, para onde eles se dirigem depois da última ceia, Jesus vai orar. E enquanto ele está orando sozinho, seus amigos dormindo, ele ora ao Pai, uma oração muito, muito genuína, muito vulnerável, humana, mas incrivelmente significativa, porque a oração de Jesus, isso está em Mateus, no capítulo 26, no verso 39, a oração de Jesus é: se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível, eu não quero beber. Eu prefiro não beber. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, Jesus recusa o primeiro vinho que é oferecido a ele por causa dessa oração. Porque quando ele pediu ao Pai: Pai, se tiver um jeito de eu não beber o cálice que o Senhor preparou para mim, afasta ele de mim. Mas a resposta do Pai foi não. A resposta do Pai foi não. E com a resposta do Pai a essa oração de Jesus,
E perceba então que essa imagem do cálice, do vinho, ele já havia usado, porque ela já tinha um significado para ele, e ele ora assim na noite anterior. Jesus agora sabia qual era o vinho que ele deveria beber, e consequentemente ele sabia qual vinho não beber. Ele sabia qual era o cálice que havia sido preparado para ele pelo Pai. E qualquer cálice diferente que lhe fosse oferecido, com uma promessa de aliviar e atenuar aquilo que estava por vir e que ele teria de suportar, ele sabe que a resposta para este outro cálice é não. Então, quando a oferta vem, bebe isso aqui, isso vai tornar as coisas um pouquinho mais simples. A resposta dele é não. Jesus não teria nenhuma gota de alívio, nenhum sabor doce em sua boca, até que a missão estivesse concluída, até que o preço fosse pago, até que a vontade do Pai fosse feita, até que ele pudesse dizer: está consumado. Queridos, essa imagem do cálice é muito importante na Escritura. Eu queria ter tempo para explorá-la mais com vocês hoje, mas não temos esse tempo todo. Mas ao longo de toda a história, essa imagem do cálice, de um vinho nesse cálice, é utilizada pelos autores bíblicos. Eu queria ler só um versículo que aponta para isso e que ilustra bem isso. Há muitos deles, especialmente na literatura profética, mas em Jeremias, no capítulo 25, verso 15, a palavra de Deus diz assim. E veja, Jeremias é alguém levantado por Deus num tempo extremamente difícil. Israel diante do exílio babilônico, as nações ao redor se levantando, se enfurecendo, a própria corrupção de Israel, que é o primeiro povo denunciado nesse texto por Deus, pelo seu pecado, pela sua rebelião. A ira de Deus sempre se acende primeiro contra o seu próprio povo, porque é o povo que conhece os mandamentos, conhece a palavra, é o povo da aliança, e é um povo que ainda assim, tendo acesso a tudo isso, se rebela contra Deus. E então a palavra de Deus diz: assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça que bebam dele todas as nações às quais eu envio você. Depois você lê a sequência do texto, ele vai falando que Israel então é a primeira nação que beberia do cálice da ira de Deus, e na sequência vem outras nações sendo mencionadas. Esse cálice cheio de vinho representa a ira de Deus contra as nações que se rebelam contra ele, inclusive e em primeiro lugar a sua própria nação, o povo de Israel. E isso demonstra, queridos, que ao longo da história, por conta dos pecados da humanidade, de toda a sua rebelião contra Deus, é como se a imagem é desse cálice que vai recebendo o vinho, e ele vai sendo derramado e enchendo esse cálice, não de uma vez, mas aos poucos, porque a palavra de Deus diz que ele é tardio para se irar. Deus não é como nós, que diante de uma circunstância que nos tira do sério, nós já nos iramos e intempestivamente reagimos. Não, Deus é longânimo, ele é paciente, ele é manso, ele é amoroso. A ira é um dos seus atributos, mas nem de longe o principal, nem o que o define. A palavra de Deus diz que ele é amor. E esse Deus que é amoroso ama tanto o mundo que ele criou e as pessoas que ele escolheu para si, que ele precisa corrigir a maldade, a violência, a injustiça e os abusos que ameaçam a paz e a alegria e a justiça do seu reino. Mas ele é lento para fazer isso, então esse cálice vai se enchendo. E à medida que as nações se rebelam, e à medida que nós nos rebelamos e pecamos, esse cálice vai enchendo. E há um momento em que ele é finalmente derramado, em que essa medida é atingida e transborda. E se você quiser ler mais sobre isso, no fim, no ápice da história, lá em Apocalipse, capítulos 14, capítulo 16, trazem essa imagem desse cálice da ira de Deus sendo derramado para o juízo das nações. Mas sabe de uma coisa, queridos? E essa é a razão da nossa esperança hoje. Esse cálice não será derramado sobre todos.
essa ira não será derramada indistintamente mais sobre todos. Por quê? Porque alguém bebeu, porque alguém provou, alguém recebeu esse cálice e bebeu dele, para que esse cálice não fosse derramado sobre outros alguém, como eu e você. Então perceba, Jesus recusou o vinho doce que poderia aliviar o sofrimento, e bebeu até a última gota do vinho com o gosto amargo dos nossos pecados. Foi isso que ele fez. A primeira oferta, ele recusou. Ele recusou a oferta que poderia trazer alívio. João, você passa para a gente, por favor, o próximo. Mas quando chega a oferta do vinagre, quando, para cumprir a profecia, ele diz: eu tenho sede, e o vinagre é oferecido, ele bebeu. Ele bebeu. Você deve ter recebido na entrada um cálice, certo? Se você não recebeu, levante sua mão e a gente tem voluntários que podem levar até você. Mantenha sua mão erguida enquanto eles estão a caminho. E talvez quando você chegou, você olhou para esse cálice e falou assim: a igreja realmente está em obras. Nossa. O pessoal diluiu o suco de uva e pelo cheiro deixou vencer também, né? A igreja está economizando de todas as maneiras possíveis, até na ceia. Mas isso, queridos, não é suco de uva. E você é livre, obviamente, para não participar desse momento, se você tiver algum impedimento por alguma questão de saúde. Mas isso é só um golinho de vinagre. Só isso. E eu queria te convidar, e eu não terminei de pregar ainda, ok? E essa não é a ceia que a gente vai celebrar hoje. Mas eu queria te convidar para fazer uma pausa agora, antes de eu terminar de pregar. E se você quiser se juntar a mim, eu queria te convidar para que a gente experimentasse e deixasse a nossa boca e as nossas papilas gustativas e o nosso estômago sentirem um pouquinho de um gosto que não é bom. E é óbvio, queridos, isso nem de longe, nem remotamente se compara ao que aquele vinagre representou para Jesus naquele momento. Mas é pedagógico. Então, se você puder, abra o seu cálice. E a gente vai cantar por alguns segundos o refrão de um hino bem antigo, um dos meus favoritos, chamado Rude Cruz. E aí, enquanto a gente vai cantar só o refrão, umas 2 vezes talvez, desse hino, que diz que nós amamos a mensagem da cruz, eu quero te convidar a provar. E para que a mensagem da cruz pudesse ser amada por nós hoje, queridos, Ele provou primeiro. Então vamos cantar, e aí eu te convido a beber e provar junto comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também.
na provação do deserto, Jesus é aprovado por não provar. Mas agora, na provação do Calvário, Jesus é aprovado por provar. Percebe? Lá no deserto, transforme pedras em pães, prove. Você não precisa passar por isso. Mate a sua fome. Você pode fazer isso aqui, agora, resolva o problema. Ele não prova. Ele é aprovado na tentação. Mas no Calvário, o desafio era provar. Provar do cálice da ira de Deus, provar do vinagre, provar do gosto azedo e amargo do pecado que ele não cometeu, do pecado do qual ele era inocente, na verdade o único inocente. Quem eram os culpados, queridos? Éramos nós. Ele provou o gosto amargo do pecado por nós, mas causado por nós. Quem serviu fomos nós. Quem deu vinagre para Jesus na cruz quando ele teve sede, fomos nós. Ele bebeu do cálice da justa ira de Deus que nós trouxemos ao mundo, com a nossa maldade, injustiça, corrupção, abuso e trazendo doença e morte, por causa da nossa rebelião, da nossa desobediência, da nossa teimosia, de satisfazer nossos apetites e desejos desordenados na hora e na forma como bem entendermos, ainda que isso desonre a Deus e desonre o próximo. Nós nos embriagamos com o vinho misturado com mirra, para não lidarmos com os verdadeiros pecados e problemas. Nós enchemos nossa barriga de pedras, com a esperança de que virem pães. Nós pegamos os atalhos, nós provamos do que não é alimento, mas a gente finge que é, porque no fim das contas é o que a gente quer fazer. Caminhos mais fáceis, mais baratos, imediatos, sem nos importarmos com as consequências disso. Na nossa relação com um Deus santo e justo e bom e amoroso, que deseja o bem para a sua criação, o bem para os seus filhos e filhas contra os quais nós pecamos. Nós mentimos, nós adulteramos, nós usamos as pessoas conforme os nossos próprios interesses, nós defraudamos. É isso que nós fazemos, e é isso que o fez provar do vinagre na cruz. E a pergunta é: o que ele faz diante disso? Ao olhar para nós e a olhar para o mundo nessa condição, o que ele faz? Qual é a reação dele? Qual é a escolha dele? Qual é a postura dele? Porque, queridos, pense comigo, sendo o único sem pecado, sendo o único justo e merecedor do oposto ao que recebeu, ele poderia simplesmente olhar para isso e dizer: Pai, derrama o cálice. Derrama o cálice, olha o que eles estão fazendo, olha o que eles fizeram ao longo de toda a história. Derrama logo esse cálice de ira e condenação, e todos nós estaríamos destruídos e condenados. Mas ele se volta para o Pai e diz: Pai, o caminho para salvá-los é beber, então eu bebo. Não derramo. Não ainda. Não ainda. Eu vou beber. Eu vou provar. Eu vou suportar no lugar deles. Eu recebo a zombaria. Eu recebo a humilhação. Eu recebo o azedume. Eu recebo o amargor. E o que é mais impressionante é que ao provar, ele não se orgulha. Ele não se envaidece como qualquer um de nós faria. Está vendo? Provei. E agora? Não, ele prova por amor, ele prova por compaixão, ele prova por misericórdia, ele prova para salvar. Jesus prova para salvar. Jesus sabe, queridos, que a vida nessa terra é amarga.
Ele aprovou, como eu e você jamais provaremos. Ele suportou o que eu e você jamais precisaremos suportar. Ele é o homem de dores, ele sabe o que é padecer. E ele prova para salvar. E aí, ao provar, ele o faz, não apenas porque eu e você causamos mal no mundo, mas ele o faz também porque ele sabe que eu e você sofremos o mal do mundo. Ele olha para as injustiças, para os abandonos e para os abusos cometidos contra nós. Ele provou, inclusive, do gosto azedo, da traição, do gosto amargo de ter as pessoas mais próximas a Ele voltando-se contra Ele, negando, traindo, abandonando, fugindo. Você já foi traído? O gosto não é bom, né? Pois é, Ele provou disso. Ele sabe o gosto que isso tem. Ele tem compaixão de você. E é por isso, queridos, que a história da Páscoa não termina na paixão da sexta-feira, no sofrimento e no gosto do vinagre. Porque houve um domingo de vinho novo. Houve um domingo de vinho novo. Nós poderíamos ler qualquer um dos textos da ressurreição, mas eu escolhi um em particular no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 36. A palavra de Deus diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: paz seja com vocês. Queridos, vamos só fazer uma pausa aqui para você se situar. Isso é depois que Jesus ressuscita no domingo. E o texto começa dizendo, enquanto eles falavam sobre isso, eles estavam falando sobre o fato de que as mulheres bem cedo de manhã, levando suas especiarias, preparando-se ali para embalsamar o corpo de Jesus, como era de costume, elas foram à sepultura e encontraram a pedra rolada e ninguém dentro. Na verdade tinha um anjo que disse para elas que ele não estava lá, ele tinha ressuscitado. Ele aparece para Maria depois, elas voltam correndo para contar a notícia para os apóstolos. Pedro e João correm em direção ao túmulo, não veem nada. O texto diz que João creu, eles voltam meio espantados, meio confusos. Daqui a pouco chegam outros dois. Quais dois? Os que estavam no caminho para Emaús, mais confusos ainda, porque andaram com Jesus o caminho inteiro sem perceber que era Ele. Na hora que Ele parte o pão em casa, eles têm os olhos abertos, eles veem que é Jesus, só que Jesus desaparece. Então imagina essa conversa que está rolando aqui agora. Eu vi um anjo, eu vi Jesus, mas ele sumiu, e eu andei com ele, mas não sabia que era ele. E a turma estava vazia, ninguém sabe quem rolou a pedra, a gente só sabe que tinha um anjo lá. E ele apareceu para você? Não apareceu para mim. Apareceu para você, por que ele apareceu para você e não para mim? Tudo isso está rolando. E eles estão nesse momento conversando sobre essas coisas, tentando entender essa confusão que está acontecendo. De repente, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E aí, galera, beleza? Imagina a reação deles nesse momento. Como é que você reagiria? Eu tenho certeza que eu vi você pregado numa cruz anteontem. Como é que pode? Embora ele tivesse dito que seria exatamente isso que aconteceria, eles ainda estão impressionados. E eu provavelmente também estaria. O texto diz, verso 37, então, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E tendo dito isso, mostrou-lhes de novo as mãos e os pés. Mas veja o verso 41, por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto. Então essa é uma mistura interessante. Eu fico tentando imaginar essa cena. Eles estão alegres porque, num certo sentido, alguma coisa está acontecendo. Parece que é Jesus, tem as marcas de Jesus, mas ainda é impressionante que ele esteja aqui. Então eles estão felizes, mas estão espantados. Eles querem acreditar, mas eles não sabem se conseguem acreditar.
Então é um misto de alegria e de espanto. E é isso para mim é tão significativo, é tão especial, é tão simples, mas é a cara de Jesus, só Jesus para ter essa ideia e fazer isso. Porque o texto diz, como eles ainda não estavam crendo e estavam meio confusos, olha o que Jesus faz. Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Gente, vamos combinar que essa não é a escolha óbvia de palavras para esse momento? Porque se não dá nem para pensar nessa hipótese, mas se sou eu que acabei de vencer a morte, derrotar principados, potestades e aparecer ressurreto e glorioso, eu ia pelo menos fazer todo mundo levitar, sabe, abrir umas portas à distância, assim, atravessar a parede e voltar para eles verem de novo. Eu ia fazer um negócio desse. Eu ia fazer uma performance, que a gente gosta disso, né? Performances, demonstrações de poder e de glória. Mas Jesus, vendo a incredulidade deles, sabe o que ele pede? Tem comida? Vamos comer alguma coisa juntos? Posso comer aqui com vocês? E queridos, para mim isso é tão singular, é tão especial, é tão simples, mas é tão genial. Claro, ele está querendo provar sua ressurreição física, corpórea. Ele tem um estômago, ele consegue digerir comida. Mas queridos, tem mais aqui, porque no fim, quando a gente olha para essa cena, a história sempre apontou para esse momento. Sempre foi o plano de Deus estar à mesa com os seus filhos. O plano desde o início foi comunhão, relacionamento. E para mim é tão significativo que a primeira coisa que o Jesus ressurreto faz na presença dos seus amigos, dos seus discípulos, é comer com eles. Tem alguma coisa para comer? O texto diz, deram-lhe um peixe assado. Jesus, tem um peixe aqui, talvez fosse a sobra do almoço. Jesus, tem um peixe assado. E ele o comeu na presença deles. Jesus disse, foi isto que eu falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e até onde? Até nos Salmos. Até nos Salmos. Até aquele salmo. Sabe quando Davi estava sendo zombado e perseguido e humilhado? E até no seu momento de maior dor, chorando e jejuando, ele era alvo da zombaria das pessoas. E quando ele teve sede, o que deram para ele beber? Vinagre. Até isso era sobre mim. E tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. E tudo era para que nós pudéssemos estar reunidos, comendo juntos. Você acha que naquele dia teve jejum? Eu acho que eles só começaram com peixe assado, foi só a entrada. Deve ter rolado vinho depois, e pão, e festa, e comunhão, e alegria, o dia inteiro. Queridos, eu fico tentando imaginar o tempero desse peixe. Que gosto teve esse peixe? Não só na boca de Jesus, mas depois. O gosto do que esses discípulos comeram naquele dia. O gosto do vinho. Será que estava azedo igual vinagre? Queridos, naquele dia, o vinho que tivesse estava doce. O que eles tivessem para comer era um banquete. Aquele peixe assado estava temperado com gosto de lágrimas de esperança. Queridos, Jesus cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo. Na lei, nos profetas, nos salmos, tudo era sobre ele. E ele bebeu até a última gota daquele vinagre, para ser o nosso novo e melhor Davi, o verdadeiro rei, não só de Israel, mas das nações. Suportou a zombaria, a humilhação, e agora todo aquele que nele crê
recebe não o vinagre, mas o vinho novo, a água viva, o derramar do Espírito, o pão vivo que desceu do céu, peixe assado da ressurreição. A morte e a ressurreição dele não nos asseguram uma vida livre de provarmos do vinagre, do gosto amargo, dos problemas, da doença, das decepções, das tribulações que este mundo ainda lança sobre nós, muitas vezes que nós também causamos. Mas a morte e a ressurreição de Jesus nos asseguram que nós podemos agora já começar a experimentar o doce sabor daquele que nos alimenta e nos satisfaz. Em Cristo nós temos comunhão com o Pai, somos lavados pelo Espírito e conduzidos à semelhança do nosso amado Salvador. Em outras palavras, nós podemos provar de quem Ele é. Nós podemos experimentá-lo na nossa própria vida, naquilo que Ele está fazendo em nós. Nós podemos provar. E eu quero terminar então com esse texto, Salmo 34. Salmo 34, uma afirmação lindíssima logo no verso 8. Veja: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Talvez por conta da tradução para a língua portuguesa, você leia esse provem como façam uma prova, façam um teste, e aí vocês vão ver que o Senhor é bom. Mas esse texto e esse salmo está falando de uma prova muito específica. Não é de qualquer prova e qualquer teste. E isso fica claro pelos versos seguintes, e também pelo significado original da palavra. Os versos seguintes dizem assim: temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Verso 10: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Perceba, queridos, o assunto aqui é comida. O assunto é fome, é comida. E como é que eu sei disso? Além dos versos seguintes. No verso 8, quando diz provem, a palavra hebraica aqui usada é comam. Provem no sentido de mastiguem, ponham na boca, experimentem. Provem, e vocês vão ver que Ele é bom. E a imagem que vem à minha mente é, e se você é pai de crianças pequenas, você provavelmente já viveu esse momento. Você faz uma refeição especial em casa, e aí você prepara uma mesa bonita, talvez não tão grande como essa, né? Não sei se na sua casa cabe uma mesa desse tamanho, mas aí você põe uma mesa bem bonita e você prepara vários pratos especiais, e é uma ocasião especial, então você se empolga na cozinha e você pesquisa uma receita caprichada, e aí não é aquela comida do dia a dia, é um prato diferente, talvez tenha um molho, e talvez tenha uma decoração em cima, e todo mundo fica impressionado, mas aí vem o seu filho, ou a sua filha, né? E aí você se senta à mesa com eles, e aí você começa a servir, e aí vem ele e diz assim: eu não gosto disso. Papai, eu não gosto disso. Cadê o meu arroz com feijão normal que eu estou acostumado, né? Eu não gosto disso aí não, pai. O que é isso? Eu não gosto disso. Isso é esquisito, isso é estranho. E todo pai, toda mãe que se preze já viveu esse momento de respirar fundo, né? Acalmar o coração, pensar nas 15 horas que você ficou na cozinha preparando aquilo, para ter essa reação, e aí você se volta para o seu filho com aquele olhar de, sabe, pedindo, clamando pela misericórdia dele sobre a sua vida, e aí você diz assim: meu filho, papai só te pede uma coisa: prova, experimenta, e se você provar, você vai ver que é bom, mas você precisa provar. Come, você vai ver que é bom. E queridos, o convite tem sido estendido há 2000 anos, mais, porque Salmo é anterior, Deus sempre estendeu esse convite, mas desde a Páscoa,
desde aquela Páscoa, desde aquela cruz, desde aquele domingo, desde aquele peixe assado, na companhia dos seus amigos. O convite é renovado diariamente a mim e a você, dizendo: a mesa está posta, o cordeiro se ofereceu, tem pão, tem cálice, você só precisa provar. Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta? Provem, vejam que Ele é bom. David Matthews, comentando esse texto também, e eu termino agora, ele diz: na cruz, Ele bebeu o vinho da ira do seu Pai até o fim, e Ele fez isso por nós, a fim de que pudéssemos desfrutar o vinho do amor do seu Pai, unindo-nos a Ele no jantar das bodas do Cordeiro, e vivendo redimidos para sempre, aleluia, na gloriosa presença daquele que não usou atalhos para nos salvar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, oh Jesus, nos ajuda a crer, me ajuda a crer, que quando o Senhor põe a mesa, o que está sobre ela é bom. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos tão teimosos de confiar na Tua oferta de amor, e a gente continua bebendo vinagre, a gente continua comendo pedras, imaginando que isso vai nos satisfazer, quando o que o Senhor nos oferece é o vinho novo da Tua própria presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque foi por causa deles que o Senhor provou aquele gosto amargo. Ah, Senhor, e mesmo sabendo disso, e já tendo sido lavados e regenerados com o Teu sangue, com o Teu sacrifício, com a Tua oferta de graça, nós ainda insistimos em pecados e hábitos antigos que nos afastam do Senhor, que desonram esse sacrifício, que desonram os nossos irmãos. Perdão, Jesus. O Senhor tem feito uma obra tão especial nessa igreja. Livra-nos, Pai, de atrapalhar. Livra-me de atrapalhar, Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, o que o Senhor quer fazer através de nós. Não deixe, Senhor, por favor, não deixe a nossa teimosia de querer transformar a pedra em pão, de querer provar o vinho misturado com mirra e atenuar aparentemente as nossas imperfeições, os nossos sofrimentos, buscando atalhos, buscando aquilo que não é pão para comer. Livra-nos, Pai, de que a nossa tendência de fazer essas coisas nos impeça, Senhor, de desfrutar tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Dá-nos a graça de ouvir o Teu convite gracioso diariamente, dizendo: prova, prova, e dizer sim, comer, provar, nos alimentarmos, nos deleitarmos com quem Tu és. Enche as nossas vidas desse vinho novo da Tua presença. Nós rejeitamos as obras das trevas, elas foram destruídas e derrotadas na cruz, na sepultura vazia ao terceiro dia. Nós dizemos não às ofertas do inimigo, nós dizemos não aos desejos desordenados da nossa carne. Se necessário, afligiremos a nossa carne e a nossa alma com jejum, com oração, encorajando e suportando uns aos outros. Mas, Senhor, em nome de Jesus, santifica a Tua igreja, santifica o Teu povo, santifica a minha vida. Tem misericórdia de nós. Nós queremos comer somente da Tua mesa, provar e ver que o Senhor é bom.
em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.